Nós vamos estudar hoje as misturas de soluções. É bom não esquecer que tais misturas podem ser realizadas com ou sem reação química e que nem sempre o volume da mistura é igual à soma dos volumes das soluções misturadas. Os exemplos o Cacá comenta. Alô, pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é mistura de soluções. Então, nós vamos agora estudar como é que se comportam as soluções quando elas são juntadas. Vamos pensar um pouquinho. Frequentemente, ou no laboratório ou na indústria, nós misturamos soluções. Nós pegamos duas soluções e juntamos num sistema único. E é exatamente isso que nós vamos explorar hoje, só que com detalhe. Nós trabalharemos hoje com as misturas de soluções do mesmo soluto no mesmo solvente. Sim, porque se nós pegamos e misturamos soluções de solutos distintos, eles podem reagir. Pode haver precipitação, formação de gás, neutralização, fenômenos ligados à oxirredução, etc, etc. Então, nós vamos trabalhar hoje com as misturas de soluções do mesmo soluto no mesmo solvente. E, para começar a nossa discussão, vamos à nossa primeira tela. Aí, é fácil entender o que é uma mistura de soluções. Você tem uma determinada solução que eu estou chamando aqui de A, é uma solução A de determinada concentração, não importa qual seja, e você vai juntar com uma solução B. Imagine que sejam soluções do mesmo soluto no mesmo solvente. Isso vai resultar uma solução C. Esta solução C é o resultado da mistura das duas soluções anteriores. É claro que ao fazer isto, esta solução C terá uma nova concentração, grama-litro, uma nova molaridade, etc. E esse é o nosso estudo de hoje. Como é que funciona, portanto, a parte de cálculo de mistura de soluções. Ora, se você lembra bem, nós podemos até pegar aquele gancho da nossa aula passada. Porque a gente sabe que a massa do soluto é calculável através do produto concentração-volume. O número de mols pelo produto, molaridade, volume. E o número de equivalentes pelo produto, normalidade e volume. Com base nesse tipo de cálculo, nós podemos elaborar um esquema de cálculo de molaridade, normalidade e solução. Vamos a ele, portanto. Aí, você tem aqui uma solução que eu estou chamando de solução A. Ela tem um determinado número de mols do soluto em A, que é o produto da molaridade pelo volume dessa solução. Então, a solução A, ela tem o número de mols em A pelo produto MaVa. Agora, eu pego uma outra solução que eu estou chamando de B. E essa solução B também tem soluto, claro, são duas soluções do mesmo soluto no mesmo solvente. E o número de mols do soluto em B é o produto MbVb. O número de mols é molaridade por volume. Achei os dois números de mols, o N1 em A e o N1 em B. Na solução C, isto é, na solução resultante da mistura, eu vou ter o número de mols em C igual à soma do número de mols em A mais o número de mols em B. Mas, pessoal, o que é o número de mols em C? É o produto MCVC. O número de mols em A é o produto MaVa. E a quantidade, o número de mols em B, é o produto MbVb. Se o número de mols em C é a soma dos números de mols do soluto em A e B, eu posso escrever essa expressão MCVC, MaVa mais MbVb. E com isso eu tenho aí uma primeira fórmula a respeito de mistura de soluções. Tudo bem? Note bem o seguinte, quando nós fazemos esses cálculos de diluição ou de mistura não servem apenas para molaridade, ou concentração gramas-litro, ou normalidade. Você pode aplicar isso em título, você pode aplicar isso em fração molar, você pode aplicar isso em molalidade, quer dizer, numa série de expressões aí diferentes. No entanto, essas são as principais. E acho que quem entende essa, ou estas, perfeitamente é capaz de trabalhar em outros casos de diluição ou de mistura com título, com fração molar e assim por diante. Agora, como é que fica o
caso de uma mistura de soluções do mesmo soluto, no mesmo solvente, em termos de normalidade, em termos de concentração e assim por diante. Então vamos a ele. Aí, expressões de misturas e soluções. Vamos pegar essa do meio primeiro, para que você relembre. O MAVA mais o MBVB é o MCVC. Significado disso, número de mols do soluto em A, número de mols do soluto em B, e aqui o número de mols do soluto em C, que é a soma dos dois anteriores. Agora, se você quiser trabalhar em termos de concentração, gramas-litro, por exemplo, o produto CAVA te dá a massa do soluto na primeira solução. O produto CBVB, a massa do soluto na segunda solução. E a soma dessas massas é a massa final na solução resultante da mistura, que é CCVC. A mesma coisa eu posso aplicar no caso de normalidade multiplicando o volume, depois normalidade multiplicando o volume, os dois produtos me dão o número de equivalentes do soluto na primeira solução e na segunda, e o número de equivalentes da solução resultante é a soma dos anteriores. Portanto, você tem três expressões muito parecidas. Insisto com vocês que não é obrigatório saber essas soluções, assim, do ponto de vista desses cálculos. Na verdade, pessoal, essas expressões todas são perfeitamente substituíveis por um raciocínio, onde você calcula primeiro a massa do soluto na primeira, aí você calcula a massa do soluto na segunda, soma essas massas, aplica numa terceira solução e assim por diante. Essas expressões que nós vimos são expressões úteis, são expressões que ajudam na resolução de problemas, mas, insisto, não é absolutamente necessário que você conheça, decore essas expressões. Tudo bem? Pessoal, uma parada antes da gente começar a aplicar esse conceito de mistura de soluções. Existem alguns termos que frequentemente são confundidos dentro da química. Por exemplo, muita gente usa o termo diluir como sinônimo de dissolver. Às vezes nós falamos em diluir um sistema quando na verdade ele não é nem uma solução. Às vezes nós usamos termos inadequados e é bom que a gente utilize as palavras corretas, que a gente se sirva de uma nomenclatura correta. Então, vou chamar a atenção de alguns itens. Veja o nosso próximo visual. Você tem aqui três termos. O primeiro, que é a dissolução. O que significa dissolução? Significa dispersar uma substância em outra. Portanto, jogar um soluto dissolvido naquilo que se chama de solvente. Dissolução é o processo onde uma substância se dispersa homogeneamente em outra. E aí você tem soluto em solvente. Diluição tem outro significado. Significa jogar solvente em solução. Portanto, adicionar solvente a uma solução. Em outras palavras, diminuir a concentração dela. E, finalmente, no caso de mistura, claro, você sabe que mistura é a junção de duas substâncias, mas no caso de mistura de soluções, você tem solução em solução, ou seja, você junta duas soluções. Portanto, o termo dissolução é o ato de dissolver uma substância se dispersar homogeneamente em outra, soluto em solvente. Diluição significa diminuir a concentração de uma solução